Descubra os 6 tipos de pessoas que a Bíblia diz que não serão salvos. E se eu te dissesse que algumas escolhas que fazemos hoje podem nos afastar eternamente de Deus? Vamos mergulhar nesse mistério juntos. Vamos falar sobre um tema polêmico e profundo, os 6 tipos de pessoas que a Bíblia afirma que não serão salvos. Não é sobre julgar ninguém, mas sobre entender o que as Escrituras dizem e refletir como isso se aplica às nossas vidas. Vamos explorar cada um desses grupos, trazer passagens bíblicas e pensar juntos sobre o que significa viver uma fé verdadeira. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Preparados? Então vamos lá. Imagine conhecer a verdade sobre Deus e ainda assim virar as costas para Ele. O que acontece com quem faz essa escolha radical? O primeiro tipo de pessoa que a Bíblia diz que não pode ser salva é aquele que rejeita completamente a Deus e sua mensagem de salvação. Estamos falando de indivíduos que, mesmo sabendo da existência de Deus, seja pela criação, pela consciência ou até por ouvir o Evangelho, escolhem dizer não. Em Romanos 1, 20 a 21, Paulo escreve: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Essas pessoas não apenas ignoram Deus, elas o desafiam. Pense em alguém que vê o pôr do sol, sente o peso da própria consciência, mas decide viver como se nada disso importasse. É uma rejeição deliberada, um coração que se fecha para a graça. Jesus diz em João 3,18, quem não crê já está condenado. Isso não significa que Deus desiste delas facilmente, Ele é paciente, mas a insistência em negar a luz as coloca em um caminho perigoso, onde a salvação fica fora de alcance por escolha própria. O que você acha disso? Será que às vezes rejeitamos Deus sem nem perceber? E se a pessoa mais religiosa que você conhece estivesse vivendo uma mentira? A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. O segundo grupo são os hipócritas, aqueles que dizem seguir a Deus, mas vivem uma vida dupla. Em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus é duríssimo com os fariseus. Vocês são como sepulcros caiados por fora, parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Esses são os mestres da aparência, frequentam cultos, citam versículos, mas o coração está cheio de egoísmo, orgulho e pecado. Imagine alguém que ora em público com fervor, mas em casa trata a família com desprezo. Ou alguém que prega amor, mas vive julgando os outros pelas costas. A hipocrisia é perigosa, porque engana a si mesma. A pessoa acha que está bem com Deus só por causa da fachada. Tiago 1:22 nos alerta: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A salvação exige autenticidade, e os hipócritas, ao se agarrarem à máscara, correm o risco de perdê-la. Como podemos evitar esse erro na nossa própria vida? Existe um pecado que nem Deus pode perdoar. O terceiro tipo são aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, um pecado que a Bíblia chama de imperdoável. Em Mateus 12, 31 e 32, Jesus diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mas o que isso significa? Não é apenas falar mal de Deus, é atribuir ao diabo o que o Espírito Santo faz e rejeitar completamente sua obra. Pense nos líderes religiosos que viram Jesus curar e expulsar demônios, mas disseram que ele fazia isso pelo poder de Satanás. Eles sabiam da verdade, mas escolheram endurecer o coração. É uma resistência tão profunda que a pessoa se torna incapaz de se arrepender, não porque Deus não quer perdoar, mas porque ela mesma fecha a porta. Hebreus 6:6 fala de quem cai depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade.
Esse é um alerta sério. Ignorar a voz do Espírito pode nos levar a um ponto sem volta. O que você acha que isso nos ensina sobre ouvir Deus hoje? E se você visse um milagre com seus próprios olhos e ainda assim dissesse, não acredito, essa é a vida dos incrédulos obstinados. O quarto grupo são os incrédulos obstinados. Esses não apenas duvidam, eles se recusam a crer mesmo diante das evidências. Em João capítulo 12, versículo 37, está escrito: embora ele tivesse realizado tantos sinais diante deles, não creram nele. Estamos falando de pessoas que veem o poder de Deus, seja na natureza, em milagres ou na transformação de vidas, e ainda assim dizem, isso não é real. Pense nos que zombaram de Noé, enquanto ele construía a arca, ou nos que viram Jesus ressuscitar Lázaro, e ainda o rejeitaram. Essa obstinação vem de um coração endurecido, como diz Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A incredulidade teimosa não é só falta de fé, é uma escolha ativa contra Deus, que os afasta da salvação. Como podemos abrir nossos olhos para os sinais de Deus ao nosso redor? O que acontece com quem machuca os outros sem nunca sentir remorso? A Bíblia não deixa dúvidas sobre esse caminho. O quinto tipo são os que praticam injustiça e violência sem arrependimento. São pessoas que vivem para oprimir, enganar e ferir, e não sentem culpa. Em Isaías 5:20, Deus avisa, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E em 1 Coríntios 6:9 e 10, Paulo lista os injustos entre os que não herdarão o reino de Deus. Imagine alguém que explora os pobres, mente para subir na vida ou usa a violência sem hesitar. A Bíblia não condena só o ato, mas a falta de arrependimento. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8, os covardes, os violentos e os que praticam abominações estão entre os que enfrentam o juízo. Deus oferece perdão, mas exige mudança, e quem persiste no mal, sem querer mudar, se afasta da graça. Isso nos desafia como tratamos o próximo. Há algo em nós que precisa de arrependimento? Você já conheceu alguém que acha que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus? O orgulho pode ser uma armadilha fatal. O sexto e último grupo são os orgulhosos e arrogantes. Esses se acham superiores, desprezam a humildade e confiam só em si mesmos. Provérbios 16:18 diz, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante vem antes da queda. E Tiago 4:6 reforça, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense em alguém que nunca pede ajuda, que ignora conselhos e acha que não precisa de Deus. O orgulho os cega para a própria fragilidade e os impede de se render a Cristo. Lúcifer caiu por isso e a Bíblia nos alerta que o mesmo pode acontecer conosco. A salvação vem pela humildade reconhecer que somos pecadores precisando de um Salvador. O orgulho nos afasta disso. Como podemos cultivar a humildade no nosso dia a dia? Esse conteúdo te fez pensar? Então compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo dizendo o que achou. Não esqueça de curtir o vídeo para ajudar esse tema a chegar a mais pessoas. Vamos espalhar essa reflexão juntos? Espero que vocês tenham gostado desse mergulho nas Escrituras. A Bíblia não aponta esses caminhos para nos condenar, mas para nos chamar ao arrependimento e à vida com Deus. Se tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, é só deixar nos comentários. Um abraço forte e fiquem com Deus.